Você pode pegar a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 3, versículo 7. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, enquanto eu estava orando ali no monte. Eu nem queria ir no monte, mas Deus mandou, porque Ele queria entregar essa palavra. Eu obedeci o Senhor, e eu estou no comando do Senhor, amém? Precisamos estar no comando do Senhor. Precisamos aprender a discernir a voz do Senhor. Josué capítulo 3, versículo 7. A palavra do Senhor diz para a sua igreja nessa noite: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei contigo. Assim serei com essa igreja. Assim o Senhor diz que será com você, se você ouvir a voz do Senhor, o comando do Senhor, saber discernir a voz do Senhor. Deus está dando um comando para você nessa noite, para ouvir a voz dEle. Os irmãos podem se sentar. Deus falou isso com Josué, e desde o capítulo 1, Deus entrega várias promessas para Josué. E a temática, a palavra de hoje, nessa noite, é: Deus cumpre suas promessas para todos que lhe obedecem. Deus, Ele quer cumprir as promessas dEle, continuar cumprindo as promessas dEle na sua vida, se você obedecer os comandos do Senhor, amém? Há vários comandos de Deus, que Ele nos dá todos os dias. Quem dá esse comando? O Espírito Santo de Deus. Ele fala em nossos ouvidos, Ele fala em nossa mente, mas às vezes nós ficamos no achismo, achamos que não é voz de Deus. Isso tem acontecido muito comigo. Para mim, estar aqui nessa noite é uma confirmação dele, que Ele não te abandonou, que Ele não me abandonou, que Ele nunca vai nos abandonar. Moisés, aí em Josué fala que ele morreu, e Deus não permitiu que Moisés entrasse ali na terra prometida. Deus recolheu Moisés. Só que o povo de Israel estava nos costumes, nas tradições, no achismo. E confesso para os irmãos, ficaram um pouco tristes com a morte de Moisés. Ficaram desanimados, desacreditados. E viu em Josué um novo homem, Deus. Mas o povo, muitos ali estavam duvidando. Muitos às vezes duvidam que Deus está falando com você nessa noite. E assim estava o povo de Israel, desacreditado, desanimado, e não sabendo que Deus já tinha feito um decreto. Deus já tinha escolhido Josué para ser o próximo líder ali. E às vezes, quando Deus escolhe um líder, as pessoas mais próximas são as primeiras a questionar, né? A se debater, a duvidar, né? A não acreditar. E Josué estava passando por esses conflitos, né? Físico e espiritual, porque Israel estava em guerra. Deus queria tirar o quanto mais rápido o povo dele ali do deserto, né? E era necessário passar pelo Rio Jordão. E Deus escolheu Josué para fazer isso. E o povo estava desanimado. E ó, irmãos, o povo de Deus anda muito desanimado nos últimos tempos. Eu falo porque eu estava assim. E Deus tem despertado no meu coração, na minha vida, algo novo.
algo até sobrenatural, para me sair do achismo, para me sair do comodismo, para me sair dessa vida que eu ando levando aí. Hoje está fácil ser crente, crente de banco, crente que ouve a palavra, crente que vem todos os dias, toda semana na igreja, até ouve a palavra de Deus, mas não obedece a voz de Deus, ou não entende a voz de Deus, ou não sabe um caminho para seguir os comandos de Deus. Deus hoje Ele vai dar comando para nós nessa noite, através da palavra dEle. E Ele fez isso com Josué. Josué foi obediente à voz do Senhor. Mesmo o povo de Israel, não muito assim acreditando. Josué, ele teve fé. Era um homem ousado, guerreiro, valente. E ele ouviu a voz do Senhor. E ele entendeu que era Deus chamando ele para uma nova missão que Moisés até então tinha deixado. Porque Deus recolheu Moisés. É como se fosse numa família. Morre alguém, mas Deus vai levantar alguém ali para estar dando continuidade, não é? Em algo ali na família. Isso aconteceu comigo, na minha família. Meu pai morreu. E o povo achou que eu ia substituir meu pai. Até um pouco tempo substituí muito. Mas depois eu larguei de mão, cansei, falei, não quero mais saber de família, não quero mais saber de povo, não quero mais saber guerrear por esse povo. Esse povo não quer nada de Deus. Ele só quer que Deus dá para eles. Mas não quer seguir Deus, não quer ser fiel com Deus. Não entende a voz de Deus. E eu larguei de mão. Mas Deus está trazendo você de novo para guerrear em favor da sua casa, da sua família. Você será como Josué. Mesmo sua família não acreditando em você, mesmo a sua família entrando em conflito com você, eu estou em guerra. Fala, eu estou em guerra. Porque eu também estou em guerra, irmãos. Eu estou aqui porque há um propósito de Deus. Eu estou aqui no púlpito de novo. E eu confesso para os irmãos, estou em guerra. E Josué, ele ouviu a voz do Senhor. Ele teve fé. Josué, ele teve foco em Deus. Enquanto o povo de Israel, o foco dele era nos problemas ali. Cadê Moisés? Moisés morreu. Estamos tristes. Foco nos problemas que estava levando Israel ao fracasso. E Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para você. Se você seguir os comandos de Deus. E este ano, Deus ele vai cumprir várias promessas na sua vida. Se você seguir os comandos de Deus. Nós estamos começando um ano. Nós estamos em janeiro. Nós vamos até dezembro. Há muitas notícias que vai voltar Covid, que as pessoas estão com Covid. Notícias ruins. Mas Deus ele tem uma notícia boa para você. A voz de Deus é uma voz profética. E a palavra de Deus se cumpre no tempo certo. Na vida de todos aqueles que creem no poder da palavra dele. Amém, irmãos? E ele vai entregar muitas vitórias para você este ano. Você vai sair do deserto. Hoje você vai entender por que você vai sair do deserto. Há muitas coisas, costumes, coisas que nós praticamos, coisas que nós fazemos que nos levam ao deserto, não leva nós para a terra prometida, para as bênçãos, para a prosperidade de Deus. E nós ficamos amarrados, nós ficamos presos. O povo de Israel, o desejo deles era continuar ali. Não estava acreditando em Josué. Mas Deus estabeleceu um decreto ali com Josué. Você é o meu escolhido. Você é o escolhido de Deus na sua casa, na sua família. Você é a voz profética de Deus na sua casa, na sua família. Amém? Obedeça somente a voz do Senhor. Que não seja apenas um culto. Eu sou um pregador simples.
Mas o que eu falo para você é que você saiba discernir o Espírito Santo de Deus através da palavra que está sendo revelada nessa noite. Tenha fé, obedeça a Deus, tenha ânimo, tenha coragem, seja forte, seja corajoso, como Josué foi. Não deixa nada abalar a sua vida, não deixa palavras negativas adoecer você, adoecer a sua emoção, a sua vida espiritual. Assim está o povo, irmãos. Assim está a igreja. Quando se fala em avivamento, a gente não vê avivamento. Que nós estamos no comodismo, nós estamos no achismo, nós estamos parados, nós estamos na inércia. Mas Deus, Ele quer despertar na igreja dEle um novo avivamento, um novo tempo de oração, de clamor, de guerra. Uma coisa Deus tem feito aqui nessa igreja, e eu faço parte dela. E louvo a Deus pela oportunidade que Deus está me dando, e que sempre usou pastor Domingo para isso. E Deus é com ele, Deus é com essa igreja. E quando o pastor Domingo falou de intercessão, falei, olha, foi do nada, irmãos. E a irmã falou que já tem 2 meses essa equipe de intercessão. E quando a pastora aqui orava, apresentava a proposta de Deus, e Deus está ouvindo ela, aos poucos Deus vai trazer muitos, amém? Aos poucos Deus vai despertar no coração da igreja dele um novo avivamento. E você sabia que esse avivamento começa das orações intercessórias, daqueles que intercedem pela igreja, daquele que guerreia em favor da sua casa, da sua família, da sua cidade, do seu negócio, da igreja. Deus está dizendo para você nessa noite, seja forte, seja corajoso, seja como um Josué, sai da timidez. Eu estou tímido, eu estou retornando de novo para a glória de Deus. Ele está tirando toda a timidez de mim. Estou com vergonha de tocar chofar, de falar, de pregar, de tudo, mas Deus tem dado comando para mim, e eu tenho obedecido. Eu sei que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, na minha vida, na sua vida. Então não seja como o povo de Israel, que estava ali desanimado, triste, desacreditado, focado nos problemas. Eu coloquei aqui, Deus sabe até onde você pode chegar, e Ele te prepara, te capacita, Ele te instrui, como você tem ouvido a voz de Deus. Isso aqui é um processo de Deus, irmãos, amém? Eu aqui em cima, é um processo de Deus. Você ouvindo a voz de Deus nessa noite, é um processo dele, para a cura espiritual na sua vida, para a libertação financeira na sua vida, para a libertação de todo o cativeiro da sua casa, da sua família. Nós estamos deixando muitas coisas acontecer, que nós estamos no comodismo, parado. Deus está me levantando de novo na minha casa, na minha família. Estou em guerra. Deus, Ele está levantando você na sua casa, na sua família. Você, a partir de hoje, você vai entrar em guerra. Josué entrou em guerra, mesmo o povo não acreditando, desanimado. Você é um líder como Josué. Sede forte, corajoso. E Josué, ele tinha a responsabilidade de levar a arca do Senhor. A arca estava ali. A arca era a igreja do Senhor naquele tempo. A arca era o processo para as pessoas aproximar de Deus, para orar, para clamar, para ouvir a voz de Deus. E era necessário aquela arca da aliança passar ali pelo Rio Jordão.
E a história, a Bíblia fala que era um momento difícil, uma época difícil, para Israel passar ali pelo Rio Jordão. Irmão, Deus preparou tudo. Irmão, Deus está preparando tudo para você nessa noite, amém? Ele está preparando tudo para você nessa noite. Primeiro Ele está preparando a palavra revelada ao seu coração, para Ele despertar você para um novo tempo de conquista, de vitória. Nós todos vamos sair do deserto. Há um deserto na nossa vida que tem algumas amarras. Hoje é culto de cura e libertação. E Deus, Ele já está desfazendo. Você não sabe, no mundo espiritual, Ele já está fazendo isso nessa noite. Os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos de guerra, de batente de guerra, Ele está aqui. Ele está desatando nó, corrente, algo que te prende aí a sua mente, que você não entende, que é Deus que está falando com você, que faz você não saber guerrear, não saber orar, não saber falar na hora certa, o que é para falar. Deus, Ele está movendo no mundo físico, no mundo espiritual, nessa noite. Esteja atento. Deus, Ele vai fazer você passar com essa arca. A sua família, a sua igreja, a sua cidade, representa a arca do Senhor nessa noite. E nós vamos passar pelo Rio Jordão. E não vai ter água, não vai ter onda, não vai ter tempestade, não vai ter nada que vai nos atrapalhar. Porque o Senhor é conosco, o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua casa, o Senhor é com a sua família. Deus vai mover céu e terra sobre tudo aquilo que nós desejamos fazer, ouvindo o comando do Senhor. Então a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo para chegar à terra prometida, a nova Canaã. E nós temos que cuidar da arca do Senhor. A arca do Senhor, hoje em dia, representa a nossa igreja, o nosso coração, a nossa vida espiritual com Deus. E é responsabilidade nossa, de cada um de nós, carregar essa arca. Através de quê? Da oração, através do temor, através do entendimento, através de sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus está falando com você, amém, irmãos? Preparativo para a conquista das bênçãos. Josué instruiu o povo dele. Vamos ler ali, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3:5. Disse Josué ao povo, ele disse para o povo dele, ele exerceu a autoridade que Deus tinha delegado para ele, e ele começou a instruir o povo de Deus. Deus está instruindo você, irmão, nessa noite, amém? Santificai-vos. Fala, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Isso é uma palavra profética, irmão, para cada um de nós. Se nós buscamos vida de santidade diante do Senhor, Ele vai fazer isso na nossa vida. Ele vai te engrandecer, Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você passar sobre as águas, e nada vai te impedir. Santificai-vos. O Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor fará maravilha acontecer no meio da sua casa, da sua família. Cura, libertação, salvação, vida próspera, vida de abundância, sem medo, sem desânimo. E falar em vida de santificação, por isso que estou falando para os irmãos, esse ano Deus está movendo na minha vida. Ele deu uns comandos para mim em casa.
algo que está atrapalhando da minha bênção, da minha prosperidade espiritual, emocional, sentimental, todas as áreas da minha vida. Tem prisões. Todas as áreas da nossa vida tem prisões. Tem deserto. E esse ano estou nesse processo, estou em guerra. E não é fácil. Irmãos, a minha casa, ele falou, limpa a sua casa, esvazia a sua casa, santifica a sua casa, o seu corpo, sua alma, seu espírito, sua vida, a sua mente, o seu espírito, a sua carne. A nossa carne é fraca, muito fraca, ela deseja muitas coisas, não é? Deus manda você tocar, você não toca, mas para fazer outras coisas você faz. A nossa carne é fraca, e Deus está me santificando, até por isso estou aqui. E Ele pediu para mim tirar muitas coisas ali de casa, varrer a minha casa, fazer uma varredura espiritual ali na minha casa. Muita tranqueira, muita coisa, roupas, muitas roupas, não usa, já tem mais de 5 anos, 10 anos, passou de 6 meses, você pode descartar, pode passar para frente, pode doar, ou pode jogar fora. Muitas coisas. Quem sabe Deus está mostrando para você ali na sua casa, naquele cantinho, naquele quarto, ali na cozinha, não sei onde. Deus está mostrando para você agora muitas coisas que Ele vai mandar você tirar a partir de hoje. Ele vai incomodar você, Ele vai inquietar você, Ele vai dar comando, Ele vai dar direção para você. Já está dando a partir de agora para você fazer uma limpeza espiritual na sua casa, para que as promessas dEle se cumpram na sua vida. E isso tem impedido de você receber as bênçãos do Senhor. E Deus, Ele é detalhista, irmãos. E começou a mover lá na minha casa, e foi de repente, a gente limpando, aí já apareceu gente, aí tirou tudo do guarda-roupa, aí apareceu gente para tirar o guarda-roupa de um lugar, mandou para o outro, e acabou com o quarto está cheio de coisa que a gente vai comprando, chupi, é no celular toda hora, tal, e você comprando, gastando, aí a roupa não serve mais, ficou apertado, ficou frouxa, é muito sapato, é muita coisa, é muito dinheiro gastando, sem utilizar, sem prioridade. Deus está falando de prioridade. Coloca prioridade na sua vida. E eu estou passando por esse processo ali em casa, de uma limpeza material e espiritual. Tem sido uma bênção, irmão. Tenho mais aproximado da minha esposa, da minha filha. A gente tem estado mais junto, não é? Da nossa família, né? Deus está dando o comando. Não queria entrar na casa da minha mãe. Deus me fez uma situação, entrar na casa da minha mãe. Muito cachorro, e Deus fez entrar lá. E lá está uma tranqueira, desculpa a expressão, muitas amarras, muitas prisões, não tem como prosperar-se. Deus não está nesse negócio. Deus, Ele quer as coisas tudo organizadas. As coisas de Deus é tudo organizado, é tudo limpo, não é? É útil, não é para ficar aí muito tempo guardado, sem utilidade, ocupando espaço. E nesses lugares pode ocupar o outro. Estou falando de guerra espiritual. Quem sabe você não sabe, não é? Pode ocupar o outro. O inimigo pode estar ali, dentro da sua casa, do seu lar, te dominando. Esse aqui eu não posso. Esse aqui eu não posso. Não é? Se apegou com as coisas materiais. Nós temos que se apegar com as coisas espirituais. Receber o comando do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E de pregar o evangelho do Senhor. Orar pelas almas, orar pelas vidas. Fazer parte de algo na tua igreja. E voltando a falar da igreja, depois eu volto lá. Josué obedeceu. Josué ouve e obedece às ordens de Deus, instrui o seu povo. É isso aí. E eu vim na intercessão. E hoje achei o mover de Deus aqui na intercessão.
Mas Deus falou comigo no domingo passado. Você está vendo o meu mover aí? É porque a igreja está orando. Essa igreja ora. Tem uma equipe de intercessão. E através da equipe de intercessão, a glória do Senhor manifestará no meio do povo de Deus. E eu já tenho visto isso aqui, irmãos. Falei, Deus, agora eu vou. E eu vim. E muitas coisas tentou me atrapalhar para chegar hoje aqui. E eu cheguei. E eu cheguei um pouco atrasado ali, mas ouvi o mover de Deus, ouvi as pessoas orando. Eu fiquei muito feliz com o Senhor, que era sonho meu de ver isso. Eu via sempre a pastora falando, e uma vez que ela falou, eu falei que eu ia estar na intercessão, mas as amarras não me deixaram ver. Mas hoje eu fui liberto, em nome de Jesus, de todas as amarras. Porque é um mover de Deus no meio da intercessão. E eu vi, domingo Deus confirmou através da palavra, irmãos. Tudo que Deus usou o pastor para falar, serviu para mim. Tudo que Deus está falando aqui, não é homem falando, é Deus falando. A voz de Deus, a voz profética dele, nos últimos tempos, para você fazer um concerto com Deus. Arrumar a sua casa, para os últimos dias, para a vinda do Senhor. Como vamos receber o Senhor, se nós estamos desanimados? Desacreditado, não sabendo que Jesus vai voltar. Tem muitos que não querem que Jesus volte. Nós queremos ficar aqui na face da terra, mas Jesus está voltando, e Ele quer que nós consertamos a nossa vida. Exerça a sua fé, acreditar que Deus tem um propósito para a sua vida. Dê um passo para que o milagre aconteça. Saia do deserto, passa pelo Rio Jordão, e Deus, Ele vai te dar a vitória. Amém, irmãos? Então Deus tem feito isso na minha vida ali em casa. Estou organizando toda a minha casa, montando um escritório para minha filha, onde estava bagunça. Ficou lindo, está ficando lindo, está ficando maravilhoso. Mas eu confesso para vocês, ainda tem coisa aqui, ali, isso aqui. A minha esposa falou, você não usa mais isso? Vende. Vende. E eu nunca ouvi essa voz, vende. Para que vender se eu fiz propósito com Deus com isso? Há um propósito de Deus na sua vida, irmãos, amém? Mas é necessário você saber ouvir a voz de Deus, saber que Ele está falando contigo. Minha igreja adornada, põe em ordem a sua casa, a sua vida espiritual. Participa de algo que Deus Ele vai fazer mover algo diferente na sua vida. Muitos de nós queremos só a bênção do Senhor, mas Deus, Ele não entrega as bênçãos dEle enquanto a gente não guerrear, enquanto a gente não alistar no exército dEle. Muitos faz parte das nossas bênçãos, mas Deus não quer saber disso. Ele quer que você alista no exército dEle. Seja como Josué, forte, corajoso, e seja esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adolescente, que vai fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, onde você estuda. Eu pedi para Deus, Deus, eu quero, nesse novo mover do Senhor na minha vida, eu quero a glória da segunda casa. E eu queria algo, como no meio da igreja. Mas um dia Ele respondeu para mim, você está vendo esse povo aqui? É mais de 1000 alunos. Falei, esse aqui é o povo que eu quero que você cuida. O povo que está precisando de Deus. Aqui era um principado que ficava. Agora é você que vai trazer a minha arca da aliança, nesse lugar. Esse ano será estabelecido o ano do Senhor aqui nesse lugar. E Deus falou assim comigo. Eu queria uma coisa, Ele mostrou outra coisa para mim. Onde eu trabalho, cuida dessas crianças, cuida desse povo.
tem macumbeiro, tem povo de todo tipo, se manifesta, criança se manifestando, endemoniado, batendo em professores. E eu confesso para os irmãos, bem no início do ano, eu fui até na secretaria, eu falei, passa isso aqui para outra pessoa, eu não estou mais querendo, porque o povo está se levantando contra mim. Me colocaram na mídia, fora Bernardino, tipo, aqui não é o seu lugar, fora Deus, aqui não é seu lugar, Deus. Era mais ou menos assim. E Deus usou a pessoa lá na secretaria, falou, não. Eu falei, vocês têm que colocar um interventor lá, porque aquela escola é difícil. Falei, não, o interventor é você. É você que é o interventor. Volta para lá, anota tudo, registra tudo, é você. Aí eu entendi a voz de Deus, falou, Deus, e eu estou só na obediência. Confesso para os irmãos, nós estamos começando o ano, e já pensei de novo, largar de mão, que a guerra é grande, a luta é grande, entendeu? Mas Deus tem um propósito ali para mim, Deus tem um propósito para você, na sua casa, na sua família, para abençoar vidas, irmão. Deus está falando de abençoar a vida. Josué estava ali para abençoar a vida, e Deus quer usar você para abençoar a vida. Esse é o despertar de Deus. Deus, Ele quer renovar a sua mente nessa noite. Eu quero deixar mais um versículo aqui, que está em Romanos. Deus está trazendo renovação de mente. E essa palavra aqui também é profética, que está em Romanos capítulo 12. Você pega aí, leia, a partir do versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor, é uma nova vida. Deus, Ele quer trazer uma nova vida para você, amém? Um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de despertar para a leitura da palavra, para crer que Deus está aqui nesse lugar. Rogo vós, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vocês estão dando para Deus um culto racional. Vocês estão se apresentando diante dEle, estão sendo dignos diante dEle, de ouvir a voz dEle, mas seguir o comando dEle. E Ele diz para você, igreja, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Renova a sua mente. Deus está trazendo um renovo na sua mente. Eu gostaria que você ficasse de pé.